E aí, pessoas, beleza? Salve, quebrada! Então, quebrada, você sabe qual é a profissão que mais conhece as quebradas no Brasil inteiro? Se você não sabe, fica aí que eu vou te contar agora em 8 segundos. Aguenta aí! E aí, beleza, pessoas? Como é que tá a quebrada? E aí, vocês estão bom? Desculpa pela ausência nesses últimos tempos, é que aconteceram muitas coisas, né? E, enfim, a gente tá retomando os serviços agora, né? Então, e a pergunta do dia é, você sabe quais são as profissões que mais conhecem as quebradas? Sabe? Não, não sabe, né? Pois é, você acha que é polícia? Pode ser. Bombeiro? O pessoal de operadoras, de TV a cabo, essas coisas, também conhece bastante quebrada, né? Quem mais? Piloto de avião, né? Viaja o mundo inteiro. Você acha que esses caras conhecem muito bem as quebradas? Não sei não, hein? Eu acho difícil. Na verdade, quem mais conhece as quebradas são os caminhoneiros. Porque eles estão em todos os lugares do Brasil, em todas as quebradas. Gente, eles andam de norte a sul e tem caminhoneiro que até é bilíngue, sabia? Porque alguns deles fazem entrega em alguns países aqui da América Latina. Ou seja, os países aqui em volta, tirando ali França, França, aqui que eu tô falando é Guiana Francesa, tá? Que é um país europeu e por incrível que pareça, muita gente não sabe, mas nós fazemos divisa também com países europeus, no caso da França, né? Através da Guiana, tá certo? Então tá, vamos lá contar um pouquinho da história dos caminhoneiros, tá bom? No início do século XX, com a chegada dos primeiros automóveis, também vieram os primeiros caminhões, que na verdade eram os carros, só que com um chassi um pouquinho maior, para poder condicionar as cargas, né? Colocar as cargas lá dentro, tá certo? E o que acontece, né? No começo do século XX, quase não existiam estradas e as que existiam eram mal conservadas. Ou seja, não mudou nada do começo do século XX até agora, tá certo? Não mudou nada do século XX até agora, continua sendo a mesma coisa. E nesta época, para você ser caminhoneiro, tinha que ser muito, mas muito macho mesmo. Porque, as condições eram horríveis, não que tenha mudado muito hoje, né? Mas as coisas, com certeza, deram uma melhorada, tá certo? Pra você ser caminhoneiro nessa época, você tinha que ser, cabra macho, tem que ser fodão, você tinha que ser o cara. Porque, além das condições ruins, não tinha estradas. As estradas praticamente todas eram de terra, tá certo? Se o seu caminhão quebrasse, se furasse um pneu, adivinha quem ia ter que trocar? Era você mesmo, isso no caso se você for caminhoneiro, tá certo? E você também não tinha onde dormir, ou seja, você puxava lá o seu horário e durante o seu expediente, quando dava lá um determinado tempo, cara, você estava cansado, o cara tinha que dormir no meio da estrada, lá em qualquer cantinho, lá, correndo o risco de assalto, correndo o risco de passar necessidade, um monte de coisas aconteciam, tá certo? Para você ter ideia, a indústria automobilística surgiu aqui no Brasil em 1950 e a partir de 1960, com a inauguração de Brasília, foi que o governo começou a investir em estradas, tá bom? O objetivo disso era fazer uma propaganda já com o início da cidade de Brasília, né, com o nascimento da cidade de Brasília. E nesta época, o governo começou a associar a profissão caminhoneiro com o surgimento das estradas também para ligar o Brasil de norte a sul, de leste a oeste, certo? E alguns países aqui da América do Sul, ok? A profissão de caminhoneiro surgiu através disso daí durante a ditadura militar, que foi entre 1964 e 1985, porque o governo queria associar então essa profissão com o crescimento do Brasil, ok? Ainda hoje no Brasil, apenas 13% das estradas são pavimentadas ou conservadas, tá certo? Então você imagina a imensidão do Brasil, apenas 13% das estradas são conservadas e hoje em dia são as estradas que estão privatizadas, né? Porque as que estão sob a guarda do governo ainda continuam muito ruins. Tá bom? E o que acontece, tá? Em 1918, as pessoas acabaram descobrindo a real importância dos caminhoneiros, né? Porque houve aquela greve e a partir daquela greve lá, então, as pessoas perceberam que a profissão de caminhoneiro ainda é muito importante, ou seja, faltou gasolina,
faltou remédios, faltou mercadorias no supermercado, faltou, nossa, muita coisa, porque os caminhoneiros pararam. Então, ainda hoje dependemos muito do serviço desses profissionais, tá bom? Infelizmente, esses profissionais ainda têm um sério problema. Muitos deles ainda trabalham na informalidade, ok? Né? Mas isso é uma coisa que está mudando, ok? Então, é assim, é um vídeo rapidinho falando sobre isso daí, falando sobre a profissão de caminhoneiro, e esse vídeo é dedicado a uma pessoa que para muitos era conhecido como capitão, para a família era conhecido como Zé Moura, para os amigos era conhecido como Marrom, para mim, para minha irmã pai, para minha filha vô, para minha mãe marido. Essa pessoa dedicou 60 anos da vida dela à profissão de caminhoneiro. Hoje em dia, ele está numa outra estrada, ele está na estrada do além. Então, pai, tudo de bom, um dia a gente vai se encontrar, né? Quando isso acontecer, tomara que seja tudo diferente, tá bom? Essa é uma pequena homenagem que eu pude fazer para você, que dedicou 60 anos da sua vida nessa profissão, e talvez nem o senhor mesmo soubesse de tudo que essa profissão representa, né? Porque assim, a sua vida sempre foi estar atrás da boleia de um caminhão. Então, beijo, tudo de bom, até um dia.